Gustavo, Heitor e Ítalo são amigos e participaram de uma meia maratona beneficente em prol dos desabrigados após uma grande enchente na cidade. Considerando exclusivamente a ordem de classificação entre os três, sabe-se que Gustavo não foi o primeiro a completar a meia maratona, Heitor não foi o segundo a completar a meia maratona e Ítalo não foi o terceiro a completar a meia maratona. Se não houve empates entre os três amigos, pode-se concluir necessariamente que, olha, nós vamos aprender com essa questão que a maioria dos problemas de lógica você resolve simplesmente tendo uma boa organização das informações. Então a gente vai organizar essas informações que foram dadas em uma tabela muito simples. Olha só. Vou colocar aqui Gustavo, Heitor e Ítalo. E aqui as possibilidades, primeiro, segundo e terceiro lugar. Essa tabela resume para a gente todas as possibilidades que podem acontecer, que é situar cada um dos três em uma posição, certo? Agora vamos colocar aqui o que foi proibido. Gustavo não foi o primeiro, Heitor não foi o segundo e Ítalo não foi o terceiro. E aí a gente vai analisar as alternativas para ver se a alternativa é possível ou não é. Ítalo foi o segundo a completar a meia maratona. Então, vamos dizer que o Ítalo tenha sido o segundo. Ele também não pode ter sido o primeiro. Então, isso não é necessariamente verdadeiro, tá? Porque você tem mais de uma possibilidade. O Ítalo pode ser o primeiro ou o segundo e qualquer um dos outros pode ocupar outra posição. A gente pode até ver com mais cuidado. Digamos que o Ítalo tenha sido o primeiro. Então o Heitor não pode ser o primeiro porque não teve empate. O Heitor vai estar em terceiro e o Gustavo em segundo. É uma possibilidade. Vou fazer de azul aqui outra possibilidade. Digamos que o Ítalo tenha ficado em segundo. Então eu posso muito bem ter o Heitor em primeiro e o Gustavo em terceiro. Então tem mais de uma possibilidade. Então a letra A não é necessariamente verdadeira, tá? E aí, na hora da prova, você faz dessa forma, vai vendo uma por uma. Então, você pode apagar de novo ali, né? Está fazendo a prova lá de lápis ou de caneta. Você pode apagar e já eliminar a letra A, tá? Letra B. Ítalo completou a meia maratona antes de Gustavo. Bom, se o Ítalo ficou em primeiro lugar, o Gustavo pode ter ficado em segundo ou terceiro. E aí vai ser verdade que o Ítalo completou antes dele. Porque aí você troca o Heitor, né? Se o Ítalo ficou em primeiro, o Gustavo em segundo, então o Heitor seria em terceiro. Agora, se o Gustavo fica em terceiro, o Heitor fica em primeiro. Então, tanto faz a posição do Heitor, a gente só tem que comparar Ítalo com Gustavo, certo? Então, é verdade isso daí. Eu vou deixar de azul ali e fazer a outra possibilidade. A outra possibilidade, porque só tem duas, ou o Ítalo fica em primeiro ou ele fica em segundo. Se o Ítalo ficar em segundo lugar, o Gustavo pode muito bem ficar em terceiro, porque o Heitor pode muito bem também ficar em primeiro. E aí nós acabamos de ver que as duas possibilidades para o Ítalo, que é ele ficar em primeiro ou segundo, obrigam o Gustavo a ficar depois dele. Né? Porque se o Ítalo está em primeiro, o Gustavo está em segundo ou terceiro. Se o Ítalo está em segundo lugar, necessariamente o Gustavo está em terceiro, porque não pode ficar em segundo, que seria empate. Então, a gente acabou de ver que isso aqui é necessariamente verdadeiro. O Ítalo completou a maratona antes do Gustavo. Agora vamos ver, só para a gente aproveitar mesmo o raciocínio aqui, aproveitar a questão, por que as outras não podem ser, né? C. Gustavo foi o terceiro a completar a meia maratona. Se o Gustavo foi o terceiro, então eu posso ter o Heitor. O Heitor não pode estar em terceiro, necessariamente o Heitor foi em primeiro, né? E aí o Ítalo seria o segundo. Então Gustavo foi o terceiro. Aí eu vou ter essa situação. Agora o Gustavo pode muito bem ter sido o segundo, né? Agora, se a alternativa fosse assim: Gustavo foi o terceiro, Heitor o primeiro, e aí necessariamente Heitor seria o primeiro e Ítalo o segundo. Aí a gente teria que considerar verdadeiro. Agora, se o Gustavo fica em segundo lugar, você pode muito bem ter o Ítalo em primeiro, o Heitor em terceiro, né? Então tem mais de uma possibilidade.
Letra D, Heitor completou a meia maratona antes de Gustavo. Vamos lá, o Heitor, nessa possibilidade que eu fiz de azul aqui, o Heitor fica em terceiro, o Gustavo em segundo. Então, ela é um contra-exemplo para a letra D. Então, essa questão também tem muito a ver com contra-exemplo, né? Para você ter uma alternativa necessariamente verdadeira, você tem que tentar refutar ela. Se ela não for refutável, então ela é necessariamente verdadeira, certo? Então você tenta refutar arrumando um contra-exemplo, uma situação que viole, que contradiga o que está sendo colocado pela alternativa. E aí você vê que ela se não tiver essa violação, você vê que ela é necessariamente verdadeira. Foi o que aconteceu aqui.